Certo? Gravando então, bom dia no ano, aula de matemática, livro unidade 2, na página 36, tem mais alguns exemplos que eu tenho para passar para vocês ali, tá? No exercício 4, né? Hoje é dia 18 de agosto de 2020, o tempo passa voando. Muito bem, passa tão rápido. Hoje de manhã eu estava dizendo pro oitavo ano, que foi a aula anterior de vocês aqui, eu estava dizendo pro oitavo ano que era dia 19 e estava encasquetando ainda. Não, mas hoje é dia 19, não, hoje é dia 18. Graças a Deus, que não é tão rápido assim. É rápido, mas não é tão rápido. Então na página 36 tem um exercício que eu quero deixar como exemplo para vocês fazerem outros, tá? Na equação k mais 2, isso aqui é o coeficiente de x ao quadrado, tá? E eu sempre falo, falta dizer isso aqui, ó, que tem que determinar que k, na verdade, é um número real, representa um número real que somado com 2 ele forma o coeficiente, porque senão tu fica com dois valores incógnitos. Então, na equação k mais 2, o coeficiente a é k mais 2, ó, tá? Mas está faltando isso aqui, ó, no enunciado. K mais 2 vezes x ao quadrado menos 12x mais 6 igual a 0. K não pode ser menos 2, e isso é interessante. Por que K não pode ser menos 2? Se K for menos 2, tu vai ter menos 2 mais 2 aqui, dá 0, e esse termo aqui se anula. 0 vezes x ao quadrado dá 0, não tem uma equação do segundo grau. Então, na prática, o que ele está fazendo? Está dizendo que K tem que ser qualquer valor real, desde que K não seja menos 2. Tá? Uma das raízes é o inverso da outra. Determine o valor dessa constante K, tá? Para que um número seja inverso da outra. Então, vamos tentar aplicar aqui soma e produto, por exemplo. Talvez soma e produto resolva. Né? Pensando naquele exercício que a gente fez na página anterior da soma, isso. Deixa eu ver aqui, ó. Oi. Seguinte, tu consegue ver se eu consegui te mandar as atividades de ontem? Quando tu enviou, não apareceu para ti? Você enviou com sucesso? Eu não vi porque quando eu te enviei, eu fui para não consegui, acho que acabou fechando. Mãe, não sei. Tá, só um pouquinho. Só verifica se Tá, só um momento. Retornando então. Vamos tentar assim, soma e produto, por exemplo, para verificar se a gente consegue, né? Duas raízes reais e inversas. Vamos ver se vai facilitar para a gente, tá? Primeira coisa, x1 mais x2 tem que ser... olha só que maldade. Tem que ser o oposto de menos 12, que é 12, dividido por k mais 2. Tá? Lembrando que k não pode ser menos 2, senão até é zero o denominador. Tá? E x1 vezes x2, vamos ver se isso funciona. Tem que ser 6 no coeficiente c, né? Que é 6 sobre k mais 2. Bom, agora segura a onda aí, ó. Olha só o que ele está dizendo, ó. Uma das raízes é o inverso da outra. Se uma é inverso da outra, a outra é inverso da uma, tá? Então, a raiz x1 tem que ser o inverso da x2. Como é que eu escrevo isso? Assim, ó. x1
é o inverso da x2. Vamos escrever a x2, daí a gente tem tudo em x1. x2 é o inverso da x1, certo? É 1 sobre... Sabe, né, que escrever 1 sobre o número é o inverso do denominador, ok? A gente sabe isso, né? Certo. Tá. Então, a raiz x2 vai ser o inverso da x1. Bom, olha só. Então, aqui eu tenho x1, pensando no produto, x1 vezes x2. x2 é 1 sobre x1, igual a 6k mais 2. Tá? Então, x1 tu corta com x1 aqui. Qual é a consequência? K mais 2 que está dividindo vai passar multiplicando. K mais 2 vezes 1, que dá K mais 2, tem que ser igual a 6. Tá? 2 que está multiplicando vai fazer surgir 2. 2 que está somando vai fazer surgir 2 subtraindo. K igual a 4. Já descobre o valor de K. Ok? Então, se K for igual a 4, por essa resolução aqui, está me dizendo que as raízes, eu vou ter raízes inversas, uma inversa da outra. Tá? Se K estiver valendo 4, ou seja, o A vai valer 6. Ó, isso aqui é o A. Ó. Isso aqui é o valor de A, K mais 2 é o valor de A. E K é o valor de K. É o valor que eu quero determinar. Né? Se K for 4 e não é 2, não é menos 2, está valendo, eu vou ter raízes reais e inversas, só usando a propriedade do produto. Não é? Eu nem sei quem são as raízes, e pode dar umas raízes bem loucas aí. Mas se K for igual a 4, eu teria raízes inversas. Fala aí. Ali está escrito x1 multiplicado por 1 sobre x1, é isso? É exatamente isso, mas só que tu tem que ler assim, ó. Aqui não está aparecendo. É exatamente isso, ó. x1 multiplicado por 1 sobre x1, mas só que a gente tem que ler assim, ó. Aqui é x1 vezes x2. Certo? Não? Não entendeu que aqui é x1 vezes x2? Como assim? Aqui, ó. Ah, entendi. Isso aqui é x2. Tá bem? Ah, e o x1 é o quê? É o O x1. x1 é... Aqui, ó. x1 vezes x2 tem que dar essa expressão ali. Tá? Aqui é x1. E aqui é x2. 1 sobre x1 é x2. Tá, e o x, tá aí o x1, o x2 é 1 sobre x1, e o x2, e o x1. E o x1 é x1. O x2 é que é 1 sobre x, é o inverso do x2. O x2 é o inverso do x1. E o x1 é o próprio x1. Tá? Isso aqui eu posso fazer, ó, esse cancelamento eu posso fazer desde que x1 não seja zero, porque senão eu não tenho nem inverso, né? Tá? Mas isso aqui, ó, 1 sobre x1 eu não leio como 1 sobre x1, eu leio como x2. Então aqui está escrito x1 vezes x2 é igual a 6 sobre k mais 2. Tá? E é verdade, né? Ó, x1 vezes x2 é 6 sobre k mais 2. O produto das raízes é C sobre A. Professor, quando tu passou o 100 para tu, tá? Por que ele não ficou com explicação? Fala mais próximo do microfone, por favor. Quando tu passou o 6 para o outro lado, por que ele não ficou com explicação? Só um pouquinho. Eu não passei o 6 para o outro lado. Onde tu está falando?
Eu não passei 6 para Aí, da última. aqui. Do Igor. O 6 continua do lado direito. Ó, aqui está o sinal de igual e o 6 está no lado direito. Aqui está o sinal de igual, o 6 está do lado direito. Ele Tá, continua. o K que passou para outro lado ali. Ah, o K sim. O K passou para o outro lado. Ó, K que está dividindo, K mais 2 que está dividindo desse lado, passa multiplicando. Passa multiplicando para o outro lado. Ó, desse lado aqui sobrou só 1, né? 1 vezes K mais 2, que dá K mais 2. Tá? Só um pouquinho então. Tu botou de novo 2 para cá. Isso. Tá? Vamos ver aqui, ó. Daqui, ó. Daqui o que eu tiro? Que 1 é igual a 6 sobre K mais 2. Agora, 1 vezes K mais 2 é igual a 6. 1 vezes K mais 2 é K mais 2, que é igual a 6. K, 2 somando desse lado, subtraindo do outro. K é igual a 4. Certo? Então tá, ó. K vai ser 4. Então, se K é 4, olha só. x1 mais x2 é 12 sobre 6. A soma das raízes é 2. x1 vezes x2. O produto das raízes é 6 sobre 6, né? Porque K mais 2 é 6. O produto das raízes vai dar 1. Então, olha só. Eu posso ter isso aqui como solução. Ó. 1 e 1 como solução. Né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. x1 igual a 1, x2 igual a 1. E x2 é o inverso de x1. 1 é o inverso dele mesmo. E é verdade, né? O 1 é inverso dele mesmo. Ou seja, o número 1 é igual a mesma coisa que 1 dividido por 1. Substituindo x2 e x1. Tá? Então, se K igual a 4, eu vou ter dois números, dois inversos, né? As raízes vão ser inversas. E inversas significa isso aqui. É bom tu anotar isso, então. Isso aqui. As raízes inversas uma da outra, é isso aqui que significa. Feito? Posso apagar? Então essa questão aí é importante, tá? Eu vou deixar a questão 5. Na equação, a soma e o produto das raízes são iguais. Calcule o valor de B. Tá? Então na questão 5 dá para utilizar algumas propriedades, as propriedades, né? Raízes iguais, então x1 é igual a x2. Tu não vai usar x2 igual a 1 sobre x1, tu vai usar x2 é igual a x1. Daí substitui o x2 e calcula, certo? Vê a soma e o produto. Perdão, falei errado. A soma e o produto das raízes são iguais, tá? Não são as raízes que são iguais. A soma e o produto das raízes são iguais. Então, soma e produto são iguais, tu tem que expressar
né? x1 mais x2 igual a um valor, e x1 mais x2 igual a um valor, e x1 vezes x2 é o mesmo valor, né? Só expressa quem é a soma, expressa quem é o produto, iguala a soma e o produto e descobre, na verdade, quem é o B. Tá? Essa questão 6 aqui, ó. Sejam x1 e x2 da equação, as raízes da equação, qual é o número inteiro mais próximo do número 5 vezes x1 vezes x2, mais 2 vezes x1 vezes x2. Bom, embora ali apareça ali UVEST, São Paulo, a questão é de uma simplicidade, né? Não precisa, a questão 6 ali, tá? A questão é de uma simplicidade, olha só, acompanhe aqui, porque é só pegar as informações, né? Pegar os dados da questão. Tá? X1 e x2 são raízes da equação 10x ao quadrado mais 33x menos 7 igual a 0. Qual é o número inteiro mais próximo do número 5 vezes x1 vezes x2 mais 2 vezes x1 mais x2. Ó. 5 vezes x1, produto das raízes, mais o dobro da soma x1 mais x2. Tá? Então, escreve aí para mim, ó, x1 mais x2 é quanto? Olha a tua expressão e me diz quanto é que é x1 mais x2. A soma das raízes, quanto é que é? Olha a equação aqui e me diz a soma das raízes é quanto? É o que a gente está fazendo desde o início desse estudo, todos os exercícios. Como é que a gente obtém a soma das raízes dada a equação? 33. Tá, é quase isso. Vamos lá, melhora. 33 sobre 10. Melhora isso. 33 sobre 10. Quanto? Menos 33 dividido por 10. Isso, menos 33 sobre 10, ó. Menos 33 sobre 10. É o oposto do B dividido pelo A. O oposto de mais 33 menos 33 sobre 10, tá? Vamos lá, x1 vezes x2. Quem responde? Produto das raízes. Oposto, não, menos 7 dividido por A. Menos 7 dividido por 10, claro. Menos 7 dividido por 10. Tem que falar mais próximo do microfone, tá, Érica? Menos 7 por 10, tranquilo? Então aqui eu tenho a soma e eu tenho o produto aqui. Só substituir, ó. 5 vezes o produto. Tá certo? Menos 7 sobre 10, é isso? Mais 2 vezes a soma. Menos 33 sobre 10. Ó, substituir o produto, substituir a soma. Feito? Sim, divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo, porque é uma multiplicação, dá 2 embaixo. Menos 7 meios. Mais, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Aqui vai ficar 5. Mais, menos 33 sobre 5. Então, eu tenho
menos 7 meios, menos 33 sobre 5. Calculamos MMC. Tá? Denominador comum entre 2 e 5 é 10. 10 dividido por 2 dá 5 vezes menos 7 menos 35. Isso aí, pode repetir essa parte também. Substituir aqui o produto por menos 7 décimos. Substituir a soma por menos 33 décimos. 5 simplifiquei com 10, ficou 2. 2 simplifiquei com 10, ficou 5 embaixo. Tá? Então, menos 7 meios está aqui e mais menos 33 quintos está aqui. MMC entre 2 e 5, 10. Feito? Tá? 10 dividido por 2, 5 vezes 7, 35. Não pode esquecer do sinal. 10 dividido por 5, 2 vezes 33, 66 com sinal negativo. Vamos lá. 96. Quanto é que dá aqui? Dá negativo quanto? 30,96. Dá menos 100, 101. Isso, menos 101 Menos 101. sobre 10. Tá bem? E daí o que ele está dizendo? Ó, qual é o número inteiro mais próximo desse número aqui? Qual é o inteiro que está mais próximo desse número aqui? Tá? Se tu precisa copiar, agora é o momento. Copia aí, porque daí a gente vai localizar isso aqui na reta numérica. Fazer aquela brincadeirinha que a gente gosta de fazer, aquela localização. Tá? Vou dar uma pausa. Tá? Vou repetir então, porque eu tenho que falar, né? Ó, então para localizarmos esse menos 101 sobre 10, eu vou dividir o módulo de menos 101 sobre 10 para saber a intensidade desse número. Eu sei que é negativo, né? 101 sobre 10, 10 vezes dá 100, 101 menos 100 dá 1. Então, menos 101 sobre 10 é menos 10 inteiros e ainda resta 1 para dividir por 10, ó, e 1 décimo. Então, localizar esse número na reta numérica, eu sei que ele é negativo, tá? E aqui está um menos 10, por exemplo. Aqui está um menos 10 e aqui está um menos 11. Como é que eu localizo menos 10 e 1 décimo? Eu tenho que partir do menos 10 aqui, ó, e caminhar para a esquerda. Como o denominador é 10 aqui, eu tenho que dividir a distância entre o menos 10 e o 11 em 10 pedacinhos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não ficou bem bonitinho, né? Mas tu entendeu, né? Então aqui é menos 10 e nenhum décimo, menos 10, menos 10 e 1 décimo. Certo? Se a resposta desse, por exemplo, menos 10 e 7 décimos, daria mais próximo do menos 11 do que do menos 10. Certo? Então, o número inteiro mais próximo dessa divisão é o menos 10, porque ele é o menos 10 e 1 décimo. Volto a falar, ó, se desse menos 10 e 7 décimos, estaria mais ou menos aqui, ó, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos, que dá um menos 11, tá bem? Se fosse menos 10 e 7 décimos, estaria mais próximo do 11, mas é menos 10 e 1 décimo, que é 1 décimo, 2 décimos, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então o inteiro mais próximo é menos 10, tá? Dessa expressão aqui. A gente calculou essa expressão, chegou a menos 101 sobre 10. O mais próximo, então, é o menos 10. Valeu, então, até agora. Questão 6. Ela só pede algumas interpretações, né?
Olha, questão 7. As duas soluções da equação do segundo grau são menos 1 e 1/3. Escreva qual é a equação do segundo grau na sua forma reduzida. Daí tu pode usar tanto a forma fatorada quanto aquela forma, né? Quanto aquela forma, x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Né? Muito bem. A questão 7 é tranquila, né? Pode usar x ao quadrado menos sx mais p igual a 0 ou a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Só que daí tem que botar na forma reduzida, que é a forma reduzida é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Como que é na forma reduzida, o melhor é usar x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Ok? Tranquilaço, mas essa é a questão 7 que eu vou deixar para vocês também. E resolvendo problemas que envolvem equações do segundo grau, na página 37. Tá? Então a gente vai começar lendo essa expressão aí. Vou deixar mais um tempo aqui para vocês absorverem a ideia. E já volto. Posso apagar então? Tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Assim. Então, vários problemas, principalmente geométricos, recaem em problemas de equação do segundo grau. Tá? E a gente vai estudar alguns ali. Geralmente, quando trabalha com áreas, as dimensões recaem num problema de equação do segundo grau. Geralmente não, né? É fácil cair, é isso que eu quis te dizer. Então, vamos pensar na situação. Olha só a figura. Vou deixar em foco a figura aqui. Uma figura um tanto grande. Eu quero que tudo apareça ali. Acho que sim, né? Então, a entrada, um banheiro feminino, um banheiro masculino, recepção, um corredor, várias salas. Tá? Salas, são 6 salas. O corredor tem 2 metros. Pô, um corredor de 2 metros é um corredor bom, né? Então, se isso aqui tá... Olha só, isso aqui, 4 metros aqui, ó, de tamanho aqui, ó, de comprimento do banheiro feminino, né? Certo? Então, o que mais que a gente pode observar? Parece que as salas têm mesma medida, né? Aqui de largura e de comprimento, né? Vamos ver agora conforme a situação que ele nos propõe. Tá? Na planta ao lado, o retângulo maior representa o andar de um prédio. Então, todo esse retângulo aqui é o andar de um prédio. E os quadrados representam as salas ocupadas pelos departamentos de uma empresa. Olha só, ele está falando que isso aqui são quadrados, ó. As salas são quadradas. Então quer dizer que a medida aqui é a mesma medida aqui. E todos provavelmente têm as mesmas dimensões, todas as salas, tá? E os quadrados representam as salas ocupadas pelos departamentos de uma empresa.
qual é a área ocupada pelas 6 salas, sabendo que todas são quadradas e têm a mesma área e que o andar tem 228 metros quadrados de área. Então a situação é a seguinte, ó, foi feito, dá para fazer então subdivisões aqui, né? Que nem aqui na escola, as paredes aqui, essas paredes aqui a gente construiu assim fizemos subdivisões, né? Então o proprietário aqui da escola, né? Não da escola, mas do prédio da escola, ele tinha a área de todo o piso. Nós é que fizemos subdivisões aqui, né? Para ter essa sala. Então a ideia é mais ou menos essa. Ele disse assim, olha, esse andar aqui, ó, tem 228 metros quadrados. Daí o que a administração da escola pensou? Vamos fazer 6 salas, por exemplo. 6 salas de aula, não é o caso, né? Aqui é outra situação. 6 salas de aula, essas salas vão ser quadradas, não é? Eu quero um corredor de 2 metros, banheiro masculino, banheiro feminino, certo? E as salas têm todas as mesmas medidas, têm a mesma área, né? Daí ele diz assim, ó, vamos chamar de x a medida do lado de cada quadrado que representa uma sala. Então aqui vale x, né? Em todas as salas. Então aqui tu tem 1, 2, 3x, 3x mais 4. Aqui tu tem x mais 2. Né? Aqui tu tem 2x mais 2 e aqui 3x mais 4. Já dá para calcular a área de todo, já dá para equacionar a área de todo o andar. Tá? Ó, largura x mais 2 mais x. Então, do andar aqui, ó, x mais 2 mais x, a largura. O comprimento, ó, como eu falei, ó, x mais x mais x mais 4. 3x mais 4, ou 4 mais 3x. Conhecendo as medidas dos lados do retângulo maior, escrevemos a equação que representa a área. Se tu está acompanhando no livro ali, ó, a área, então, certo? Vai ser a multiplicação desse lado aqui, ó, que é 2x mais 2, ó, 2x mais 2. Tu tem que pegar aí esse parênteses aqui, 2x mais 2, e multiplicar por 3x mais 4, ou 4 mais 3x. E tudo isso tem que dar 228. Resolvemos a equação para obtermos o valor de x. Daí ele bota ali a expressão, coloca a equação numa equação reduzida, que vai ficar 6x ao quadrado mais 14x menos 220 igual a 0. Utiliza a fórmula quadrática e encontra dois valores como